Iniciamos então a última meia hora do programa desta quarta-feira, 17 de janeiro de 2024. E agora com Rômulo Pinheiro, já está por aqui marcando presença na nossa Conexão Brasília. Tudo bom, Rômulo? Bom dia. Muito bom dia, meu amigo Max Souza, e um forte abraço para o Salgado Neto, lá em Macapá. Abraço, meu amigo! Salgado, deixa eu te perguntar uma coisa aqui, você que é da TV também, né, da Rede Amazônica, a mensagem de final de ano, aquele vídeo de todo mundo de branco, vocês gravam em novembro, é em dezembro, quando é mais ou menos? A gente gravou, eu acho que foi no final de novembro. Foi no final de novembro, mas esse ano não foi todo mundo de branco, não. Foi um negócio meio florido. Entendi, porque nós temos um funcionário padrão aqui. O Rômulo Pinheiro já veio a caráter todo de branco hoje. Eu acho que é para mensagem de final de ano da Rede Amazônica, não é não, Rômulo? Já vamos começar agora, mãozinha para cima. E hoje é um novo dia, de um novo tempo. Ai, ai, ai. É assim que a gente se diverte, informa e se diverte. Se não for assim, não tem como, né, Rômulo? É sim, meu amigo Mês Max. que vem ele já vai estar diferente, que já vai ser uma coisa mais florida, é carnaval. Peraí também, Salgado, pelo amor de Deus. Hoje é um tema, né? A nossa despedida aqui dos estúdios, a gente vai a partir da semana que vem já estar lá em Brasília. Então vamos fazer um clima mais descontraído hoje, né? A ideia é essa. Então, para contextualizar tudo isso, Rômulo Pinheiro, vamos trazer um assunto muito sério mesmo. Porque assim, temos hoje uma pauta muito importante, uma pauta que interessa a todos, principalmente em todos os âmbitos, na verdade. Foi sancionada a lei que criminaliza o bullying e o cyberbullying. Para a gente entender o que é um bullying, o que é o cyberbullying, você explica agora para a gente de forma detalhada, porque às vezes as pessoas cometem sem saber o que estão fazendo, algumas cometem sabendo o que estão fazendo, e nós temos tanta coisa envolvida que pode se perder aí no meio do caminho. Então, bora começar. Max, isso era uma demanda antiga, a criminalização dessas condutas, porque nós temos visto nos últimos anos um aumento exponencial das atitudes de violência dentro das escolas. Então, em que pese o Legislativo Federal estar aí de recesso, mas essa lei foi agora de dezembro e foi sancionada pelo presidente Lula na data de ontem. E, essencialmente, o que passou a ser lei agora, Max, é a descrição daquilo que é bullying de fato, porque já existia uma definição na área da psicologia, etc., mas isso agora foi incorporado à lei. E essa intimidação sistemática, que é assim que a lei traz, são aquelas condutas reiteradas, sem motivo aparente, inclusive, de atos de intimidação, humilhação, discriminação, etc. Então, o que é importante a gente debater hoje é que nós, então, temos um instrumento jurídico já para apurar essas condutas, que para muitas pessoas parece que é algo simples, parece que é algo que eu já sofri na infância, então o pessoal não está aguentando hoje, não vai ficar forte. Esses argumentos falaciosos. Geração fraca que o pessoal diz, né? Geração fraca, porque eu tenho uma idade já fui adolescente, criança da década de 80 e 90, então claro que o mundo era outro. E claro, sim, que sofria essas condutas de bullying, mas não desejo isso para os filhos, né? Meus filhos não quero que passem por isso e não é adequado e não é ideal, porque essa geração dita que é fraca, que não sabe aguentar essas pressões, são situações que geram hoje, inclusive, automutilação e até suicídio. Então, a lei 14.811, ela até veio acrescentar aí punições mais graves para quem também induz esses comportamentos. Porque tudo tem um contexto, tudo está interligado. Esse bullying excessivo, esse cyberbullying também que existe, foi o que aconteceu a mês passado com a moça que perdeu a própria vida, ou seja, tirou a própria vida em razão daquelas notícias falsas. Tudo aquilo foi o fundo de pano para tudo isso. Esse ataque sistemático a essas pessoas pode gerar esse tipo de conduta. E a lei aumenta as penas para quem comete essa situação, ou seja, insinua ou até faz com que a pessoa produza automutilação, incida em suicídio, e isso vem aí com a lei nova ter uma pena aumentada em até 2/3. Então, é importante que a gente converse sobre isso para compreender que não é algo que é juvenil, que é apenas de criança ou adolescente, não, pelo contrário. E também para explicar que adolescentes e crianças não, mas adolescentes que praticam essas condutas também são responsabilizadas, Max.
Se tem o costume de imaginar que adolescente, o ECA ele não é eficaz, então não tem pena adequada, mas é bom lembrar que adolescente pratica os chamados atos infracionais equiparados a crime. Então, na escola, e as aulas da rede particular, se não me engano, voltaram essa semana, estão voltando, né? Então, esse assunto também é de muita relevância para isso, para explicar que as condutas dessas pessoas, mesmo adolescentes, também têm implicações legais. O Estatuto da Criança e Adolescente prevê um procedimento de apuração dessas faltas, e dependendo da situação pode levar aí até a uma advertência, enfim, ou até mesmo, no caso da punição mais grave, um pouco mais complexo para ser aplicada nessas circunstâncias, mas em gerando algo mais grave é possível, até a internação no ECA. Então, é muito importante que a gente também compreenda que essas condutas de intimidação sistemáticas hoje já tem uma previsão legal de responsabilidade. Não que não tivesse anteriormente, mas as punições, as sanções anteriores se deviam mais ao fato ali do dano moral, dos danos materiais. Hoje nós temos aí algo muito mais claro. Dentro do crime de constrangimento ilegal, abriu-se uma brecha aí para responsabilizar quem pratica bullying. E aí o bullying, Max, está previsto para apenas multa. E aí alguém vai com certeza divulgar, vai conversar, mas olha, a multa não é suficiente, né? Não tem uma pena de privação de liberdade. Mas na mesma complementação da lei, o parágrafo único informa, sim, que temos penas de 2 até 4 anos, se esses ataques forem através de redes sociais ou jogos online, ou grupos de WhatsApp, enfim, redes sociais em geral. No caso do cyberbullying, né? No caso do cyberbullying, porque aí a ideia de trazer... Mas aí a pessoa pergunta, mas bom, no bullying não tem pena de privação de liberdade, é só multa, e no cyberbullying pode até dar 4 anos. Por que há uma distinção muito grande? Parece que há uma divisão muito grande. É porque no cyberbullying o potencial de ataque é muito maior. Então você tem uma amplitude muito grande, isso disponibiliza nas redes um ataque muito grande, inclusive o número de pessoas afetadas pode ser até maior. Por isso que a legislação... E a proporção da correção nunca é igual. Exatamente, meu caro Salgado. Então essa foi a intenção do legislador ao trazer uma punição maior da forma como esses ataques sistemáticos se dão pelas redes sociais ou pelos meios informáticos. E aí que está, Max, um outro detalhe também, que é muito importante também saber distinguir o que é bullying, o que não é. Isso aí fica muito para a área do pessoal da psicologia, mas pelo menos nós temos hoje um instrumento capaz de identificar essas condutas. Então nós temos agora uma norma, uma conceituação do que é bullying, que há pouquíssimo tempo atrás nós não tínhamos. Então você vê, Max, aqui eu me preocupei em pegar aspectos do próprio artigo 146A para explicar. Ó. Então esses atos são atos de intimidação, humilhação, discriminações verbais, psicológicas, sociais, físicas, morais. Você vê que um campo é muito grande e não se exige um motivo aparente. Ou seja, não se exige uma motivação. Por que você está fazendo isso? Não se exige isso. Se isso for gratuito, já por si só pode configurar essas condutas. Então é importante que a gente tenha em mente que nós temos um instrumento legal agora. Isso não é a solução dos problemas, deixar bem claro. Muita gente enxerga a lei como a solução dos problemas. Não é. É um instrumento apenas dentro de vários outros instrumentos para coibir essas condutas. Então, tem o apoio da psicologia, o apoio educacional. A ideia da legislação não é somente isso, Max, mas também fazer com que esse ambiente escolar seja mais protegido. Há aspectos da lei que até impõem sanções para as escolas que não mantêm um cadastro de seus profissionais atualizado com relação às antecedentes criminais. Então, é muito importante esse ponto aí. Ô, Rômulo, eu queria tocar num assunto que eu acho que você consegue esclarecer para a gente, que é sobre multas e indenizações. No caso de crianças, elas acabam sendo indenizadas por uma ofensa, uma agressão? Ótima pergunta, Salgado. No caso de criança, depende muito do tipo de ato que foi praticado contra elas. Por exemplo, existem crimes em que a criança, crimes do lado moral, por exemplo, crimes contra a honra, que a criança não percebe que está sofrendo um delito. Então, a depender do tipo de circunstância, pode ser que não seja. Mas, em geral, Salgado, a criança sim é vítima, pode ser vítima desses crimes, e aí quem vai mover as ações e ser indenizado, claro que é o responsável legal
por aquele menor de idade. O que a gente sabe é que a criança não comete esses atos, ou seja, criança para efeito legal é até 11 anos de idade, 12 anos completos para cima já é adolescente. Então, para a lei, pessoa de 0 até 12 anos incompletos não comete atos infracionais. Agora, 12 completos para até 18, sim, comete esses atos, sim, pode ser responsabilizado, mas também pode ser vítima com certeza. Adolescente já tem essa consciência, sim, de que sofre esses atos, já sabe o que se trata, e aí pode ser vítima também, claro, devendo o responsável legal dessas pessoas promover as ações, tanto na justiça civil, para reparação de danos em geral, mas também comunicar às autoridades competentes na esfera criminal para a apuração desses fatos que podem gerar, a depender das circunstâncias, punições de até 4 anos de prisão. Então a lei ela é muito rígida nesse sentido, é importante, é necessário, mas também trouxe outras coisas. A ideia também de aumentar penas para quem comete crimes contra adolescentes ou crianças, né? Aumentar até 2/3 dessas penas. Acrescentar na lei de crimes hediondos esses ataques, tráfico de crianças e adolescentes aumentou, então foi incluído na lei de crimes hediondos, ou seja, é uma legislação muito importante que busca a proteção da criança e do adolescente, que é muito necessário. A gente está vendo todos os dias aí ataques de maneira ordenada, ou até mesmo pré-ordenada, contra essas pessoas que são vulneráveis na forma da lei. Olha, deixa eu ver que horas tem aqui. Já são 11 horas e 47 minutos. Bora fazer o seguinte, Rômulo, a gente vai partir para o intervalo, né? E daqui a pouco a gente volta para falar sobre as novas investigações contra Sérgio Moro no STF. Ui! Meu amigo. Tá bom para ti, Salgado? Bora? Bora, a gente volta já. Pautas do dia. De volta com Pautas do Dia e agora a reta final do programa de hoje, Salgado Neto. Então, Rômulo Pinheiro, como é que está, rapaz, o Sérgio Moro depois que saiu do Ministério, aliás, no Ministério da Justiça ele já não tinha paz. Se elegeu senador, continua não tendo paz. Tá difícil para ele, não tá aí, Rômulo? Tá meio complexa a situação do senador Sérgio Moro. Durante esse último ano, a gente comentou inclusive aqui, a perspectiva do senador perder o seu cargo em razão lá dos procedimentos do TSE, do TRE do Paraná e, eventualmente, no TSE, porque independente do resultado que for dado lá no TRE, deve haver recurso, tanto favorável contra o senador Sérgio Moro, alguém vai recorrer. Então deve parar em Brasília a questão da cassação da chapa. E a gente comentou a respeito do uso indevido do dinheiro de campanha na campanha federal para o Senado, em razão da questão da presidência. Enfim, a gente tem aquela questão que o senador está bastante debilitado em suas chances de continuar no cargo, tanto é que lá em Brasília se comenta que é o famoso senador zumbi, né? Sabe que está ali até certo tempo, mas daqui a pouco vai lá cair pelas tabelas. Então, é uma situação muito complicada que, de certa forma, o mundo político já indica que o desfecho não será favorável ao senador. Agora, a situação tende a se complicar em razão das consequências do famoso caso Banestado, Salgado. O caso Banestado é um caso clássico, inclusive alguns comentam que foi até a origem, o embrião da Lava Jato, porque esse banco era um banco estatal lá no estado do Paraná, foi até privatizado no ano 2000, mas a situação é que houve um desvio de verbas públicas muito grandes, né, em remessa posterior, evasão de divisas, enfim, fizeram uma situação bastante complicada lá no banco e começou essa investigação, Max. E esse caso ficou famoso porque foi um dos primeiros foi aí que projetou Sérgio Moro para o holofote geral, porque a 13ª Vara Federal lá em Curitiba estava sob o seu comando na época, e as punições foram bastante exemplares naquele momento. O grande problema, na verdade, as punições inicial, depois houve a reversão de tudo. Mas o grande problema, Max e Salgado, é que os métodos utilizados lá na Lava Jato, que se investigam hoje, foram os métodos que foram utilizados inicialmente nesse caso Banestado. Então, Tony Garcia, que era um delator da época lá, muito conhecido na região, ele relatou à Polícia Federal recentemente que sofreu uma série de coações sob o auspício de que deveria ser portador. E aí eu vou falar como expressões que a PGR utilizou no seu pedido de investigação e a Polícia Federal também, né? Então, estou traduzindo o que a PGR está comentando. Sim. Que ele seria um grampo ambulante do ex-juiz na época. Ou seja, ele fez um acordo... Ele fez uma coordenação premiada, Salgado, e aí ele tinha tarefas a cumprir. 30 tarefas para ele cumprir.
E dessas 30 tarefas, apenas 2 se relacionavam com o objeto da investigação. As outras eram servir de grampo para investigar autoridades que não estavam sob o julgamento ali naquele caso. Então, o delator informa que sofreu coação e chantagem para que fizesse isso sob pena de ter cancelado o seu acordo de delação premiada, e aí seria preso e teria perdido todos os seus bens. Então, inclusive relata até que o ex-juiz até orientava como é que ele deveria usar o grampo. Ou seja, são questões que aqui a gente não vai fazer nenhum juízo de valor, não é adequado, até porque é um caso em ser investigado, mas é um caso muito grave. E isso foi levado à Polícia Federal, que repassou à PGR, que, como a gente comentou, também não está de férias, e pediu a abertura de um inquérito no Supremo Tribunal Federal para apurar essas supostas condutas do ex-juiz e agora senador Sérgio Moro. E nós também comentamos aqui, nem todos os ministros entraram de férias, né? O ministro Dias Toffoli está trabalhando, o ministro Gilmar Mendes também, alguns estão, e foi aceito o pedido de abertura de inquérito, e agora mais um problema aí para o ex-ministro, aliás, ex-ministro da Justiça, ex-juiz e senador Sérgio Moro. Senador. E também aí, Salgado, Quase ministro do Supremo. Isso incluiu também, a investigação envolve também Deltan Dallagnol, porque fazia parte do MP na época. que já foi cassado, né? Já foi cassado, envolve a deputada federal Rosângela Moro, esposa do senador Sérgio Moro, porque participou também na investigação, e outros figurões ali daquele momento que estão sendo investigados agora pela Procuradoria-Geral da República com autorização do Supremo Tribunal Federal. O Supremo não está investigando ninguém, quem investiga é o Ministério Público Federal, e o Supremo deu autorização para isso porque o Sérgio Moro e essas figuras, ou a maioria delas, tem foro especial por prerrogativa de função, que a gente chama lá em Brasília. Isso quer dizer que tem que ter autorização do Supremo para fazer essa investigação. Então, é mais um problema aí que a defesa de Sérgio Moro vai encontrar para tentar solucionar. Não sabemos se há tempo de evitar qualquer outro constrangimento que virá provavelmente com o resultado do julgamento do TRE do Paraná nesse primeiro semestre de 2024. O recesso parlamentar acaba no dia 4, né? Exatamente. Acaba no dia 4. Na verdade, no dia 2 de fevereiro de 2024. E né? eles já engatam em eleição, né? Eleição para a presidência da Câmara, da mesa com o diretor, então... As articulações não param em nenhum momento, né, Romulo? Nunca. Em Brasília, eu vou toda vez repetir o nosso ditado aqui. Mas fala. O pessoal troca de meia sem tirar o sapato, né? Então, todos os dias estão ali nos comentários, nas articulações, para saber quem vai assumir os cargos importantes, juntamente com as comissões. As presidências de comissões são muito importantes também, a chefia dos partidos. Então, isso tudo é trabalhado mesmo nos períodos de recesso legislativo, e principalmente, e aí é um ponto que a gente tem que trabalhar, né? Essas conexões entre aquilo que se discute lá no judiciário e aquilo que se discute no legislativo e executivo não param um minuto. O executivo não para, está atuando, no judiciário alguns entes estão atuando, em geral estão de recesso, mas está tudo interligado, meu caro Max Souza e Salgado. Ou seja, aquilo que se discute no legislativo reverbera no executivo, que vai também ter influência no judiciário, porque esse círculo de poderes entre esses 3 órgãos da República, eles todos têm influência uns perante os outros. E o que acontece no campo de um deles, com certeza tem reflexo de outro. Por exemplo, no caso do Sérgio Moro, aquilo que vai ser decidido lá pelo Supremo, ou aliás pelo TRE do Paraná, vai chegar em Brasília, e isso vai ter reflexo lá no Senado Federal. Aí eu aproveito para te perguntar, Rômulo, com essa mudança, porque o Lira não pode mais ser candidato, né? Ele saindo da presidência, ele consegue ainda manter o poder? Porque hoje ele está tão poderoso quanto o presidente. Já de algum tempo, desde os últimos 4 anos anteriores, aliás, o mandato agora, você viu que o Arthur Lira exerceu um controle muito grande, inclusive suplantando um rival da região, que nada mais, nada menos é Renan Calheiros. Nós sabemos que Renan Calheiros foi o todo poderoso aí do Congresso por muitos anos, ainda mantém uma influência muito grande, é rival de Arthur Lira. Então, o grupo de Calheiros vai tentar agora retomar o controle do Congresso, mas Arthur Lira tem fortes conexões ali na base, e aí
O Centrão, como o pessoal costuma dizer, que na verdade, como se fosse uma coisa única, o Centrão é uma conjugação de várias entidades ali dentro. Eu vou chamar entidade para não chamar outro nome, mas enfim. É uma conjuração de gente de todo tipo, de todas as matrizes ideológicas que você imaginar, está tudo misturado ali. O antigo baixo clero que se falava, né? Ele tem muita entrada ali, ele tem muito poder de convencimento. A gente comentou bastante aqui como o legislativo se sobrepôs nesses últimos anos, tem uma pauta própria, tem uma agenda própria. Muito dessa agenda própria que o legislativo conseguiu foi através de Arthur Lira, com esse aumento no seu poder de influência no último governo e a manutenção dessa influência no governo atual. É bom deixar bem claro isso. Que isso se faz, essa questão do tal do presidencialismo de coalizão, que vem diminuindo um pouco, vai tendo um pouco menos de força, mas ainda existe, nos mostra que Arthur Lira deve ainda que não esteja na presidência, deve manter alguém sob a sua esfera de influência na posição de presidente do Congresso Nacional e, com isso, mantendo a sua influência em todo o território nacional. Rômulo Pinheiro, essa foi a nossa Conexão Brasília. Obrigado pela participação, hein? Muito obrigado a todos. A gente encerra o período de férias agora, volta aí no decorrer do ano presencialmente, mas todas as quartas-feiras, de lá de Brasília, estaremos sempre aqui às 11h30 à disposição. E até lá, Macapá nos espera também, viu, Salgado? Forte abraço. Abraço, amigo. Valeu, Rômulo. Até a próxima. A gente vai encerrando então, né, Salgado? Pautas do dia.